Boa noite, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a santa palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho a certeza que hoje Deus também tem uma unção especial para derramar sobre nossas vidas. Tem uma bênção do Senhor sobre nós. Só o fato de estarmos respirando, isso já é uma bênção. E antes de eu iniciar a mensagem, eu quero fazer uma oração a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o teu Santo Espírito venha fluir através desta mensagem, desta palavra, e que possamos ser tocados pela verdade que liberta. Que vidas, meu Deus, sejam curadas, libertas e salvas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje eu decidi fazer uma hora mais cedo praticamente. Deus sabe de todas as coisas e Deus preparou uma mensagem que eu quero compartilhar com você. Você se prepara aí, porque é lindo o que você vai ouvir em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá avisando aí os irmãos que der para você avisar, como eu ia fazer 8 horas, né? Hoje eu estou fazendo 7h10 da noite. Mas nós já vamos até para a palavra, pessoal. Nós vamos para a palavra, os irmãos estão se achegando aí. E preste atenção, irmãos, com todo o temor no meu coração. Isso aqui vai abrir o seu entendimento. Nós vamos falar algo muito espiritual hoje e que vai ajudar na sua caminhada cristã, em o nome de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito profundo, pessoal. A Bíblia diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O nosso Deus é um Deus de paz. Se a gente olhar lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, lá fala que Deus não é Deus de confusão. Onde você vê confusão, Deus não está no meio. Pule fora. Deus não está nisso. Não embarque nisso. Deus não habita na confusão. Pelo contrário, Jesus é considerado e chamado, considerado não, ele é o príncipe da paz. O nosso Deus é de paz. Está escrito aqui: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Outra coisa, Deus quer que nós sejamos santificados em tudo. Aí ele fala no quê? Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está para voltar. E eu sinto no meu espírito, no meu coração, como muita gente, que não vai demorar não, pessoal. Sabe por quê? Porque o evangelho está sendo pregado como nunca. Irmãos, essa pandemia veio e cooperou para a pregação do evangelho. Porque até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a Bíblia diz isso. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Deus transforma a maldição em bênção. E o evangelho está sendo pregado como nunca através das redes sociais. E quanto mais o evangelho é pregado, irmão, mais isso apressa a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Porque através da rede social, como eu estou aqui nesta hora, o alcance é maior. Como você também, quando você coloca um versículo, um vídeo que você faz, um louvor, você evangeliza através das redes sociais. Quando você faz isso, você está apressando a volta de Cristo. E Jesus não vai demorar não, pessoal. No meu entendimento, pelo que a gente está vivendo, são tempos trabalhosos, são tempos difíceis. Já naquela época, mais de 2000 anos atrás, eles já falavam na volta de Cristo, imagine nos dias de hoje. Então esteja preparado. Aqui ele diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o nosso Deus é o Deus da paz, não é Deus de confusão. E Ele quer que o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo sejam santificados e sejam conservados irrepreensíveis para a volta de Cristo. E eu quero tratar com você de 3 coisas importantes aqui.
Assim como o nosso Deus Pai, nosso Deus Filho, nosso Deus Espírito Santo é trino, né? A Trindade, nós também somos trinos. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E eu quero que você fique até o final, porque isso vai te ajudar muito. Então nós vamos ver o porquê que Deus quer que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados. É possível santificar o espírito? É possível santificar a alma? É possível santificar o corpo? Sim. E ele nos ensina através da sua palavra como fazer isso. Porque quando Jesus voltar, ele vai levar uma igreja pura, zelosa, ele vai buscar sua noiva. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Eu quero falar primeiramente a respeito do Espírito, porque ele diz aqui que todo o vosso Espírito. O que é o Espírito? O Espírito, quando fala aqui, é o nosso eu verdadeiro. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas muitas das vezes, nós não estamos tão ambientados em relação a isso, pessoal. Nós não estamos ambientados como deveria de ser. As pessoas estão mais ambientadas no corpo físico, nas coisas físicas, até nas suas emoções. Mas em relação ao espírito, muito crente, muitos cristãos têm dificuldade em entender isto. Imagine então as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Vamos entender isso, irmãos. Quando você aceitou Cristo, você nasceu de novo. É importante você entender que o seu espírito ele não é criado, não é restaurado, ele não é curado. Ele é feito de novo. Isso é muito importante você entender. Deus não cura o espírito. Deus não restaura o espírito. Deus cria um novo espírito, dá um novo espírito. Porque quando a pessoa está em pecado, o espírito estava desligado diante de Deus. Deus não tinha mais acesso, porque causa separação. Lembrando mais uma vez que Deus é espírito. O pecado causa separação entre nós e Deus. Então tudo começa do lado de dentro, irmãos. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a partir daquele momento, o Espírito Santo vem habitar dentro dela. E uma coisa muito importante, com o nosso espírito a gente entra em contato com o reino espiritual. Nós vamos aprender essas três coisas. Você entendeu isso? Com o seu espírito você vai entrar no âmbito espiritual. Você precisa estar atento a isto. Eu vou te dar alguns exemplos para que você entenda. Olha o que diz aqui no livro de 1ª Carta aos Coríntios 14. 1ª Carta aos Coríntios 14, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Tem tradução que diz que fica infrutífera. Então está dizendo, se eu orar em línguas estranhas, tem tradução que diz em outras línguas. Se ele está dizendo, se eu orar, isso quer dizer que nem todo mundo ora em línguas. Tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, receberam o dom de falar em línguas, e tem gente que nunca mais falou. Ou tem gente que fala de vez em quando. E isso não é bom. É muito importante a pessoa falar em línguas estranhas. Por quê? Porque quando ela fala em línguas estranhas, ela edifica-se a si mesma. E já está dizendo estranha, é uma língua que ninguém entende, só Deus. A não ser se tiver o dom de interpretação de línguas em operação. Então ele está dizendo, se eu orar em línguas estranhas, se você é batizado com o Espírito Santo, eu vou pedir um favor para você no nome de Jesus. Fale em línguas todos os dias. Mesmo quando você não tiver vontade de orar, fale só em línguas estranhas. Eu tenho momentos na minha vida que às vezes eu passo horas orando só em línguas, irmãos. Só em línguas. Então a gente precisa ter essa comunhão com Deus. Por quê? Quando eu oro em línguas, eu estou mais sensível ao Espírito de Deus para ouvi-lo. Eu sou tocado a fazer alguma coisa. Então a gente tem que estar ligado no Espírito, irmãos, porque Deus se comunica com o nosso Espírito. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ativa
o meu espírito, ele fica ativado, ele fica ligado nas coisas espirituais. Então é importante você estar orando em línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque quando você falar em línguas, você vai entrar na dimensão espiritual. Você vai estar ligado com Deus, o seu espírito está ali em alerta, está ligado, está ativado. Isso é gostoso, isso é prazeroso, isso é tremendo, em o nome de Jesus. Mas infelizmente muitas pessoas não fazem isso. E quando a pessoa, como diz aqui, que tem muitas lições aqui sobre esse assunto, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então, por exemplo, quando a pessoa fala línguas estranhas, quando ela ora em línguas, não é o corpo dela que está orando, não é a mente dela que está orando, é o espírito dela, criado à imagem e semelhança de Deus, que foi recriado em Cristo. Esse sim é o que está orando. Por exemplo, eu sou uma pessoa, pela misericórdia de Deus, batizada com o Espírito Santo. Então, quando eu começo a orar, Shurianda Balakovias Nebes Cantabalaias, não sou eu que estou orando, meu corpo, minha mente, é o meu eu verdadeiro, o meu espírito que está fazendo isto. Ele está ligado com Deus. E a minha mente, ela fica infrutífera. Ela não dá fruto nesse momento. Por quê? Porque eu estou não no âmbito emocional na mente, eu estou no âmbito espiritual. Então a gente precisa separar essas coisas. Você precisa entender que é importante você buscar as coisas espirituais, como diz aqui a palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós estamos mais ligados no corpo, quer dizer, nos sentidos físicos, né, nos 5 sentidos, como também no intelecto, nas emoções. Mas o lado espiritual, a pessoa não tem zelado por ela, não tem cuidado dela. E isso não é bom. Eu vou ler aqui um texto também conhecido, que é João capítulo 7. Olha que diz aqui, o que Jesus falou, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber o que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus, no último dia da festa, ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Ah, irmãos, tem gente que eu conheço que tem uma sede de Deus, que tem uma fome de Deus, que tem uma fome pela palavra. Com certeza, o interior desta pessoa vai ser rios de águas vivas, irmãos. Não vai ser somente fonte a jorrar para a vida eterna. O que é melhor? A fonte? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela fonte de Deus, a fonte da salvação. Mas, irmãos, imagine você tendo rios fluindo. Tem gente que, graças a Deus, tem a fonte que Jesus falou a respeito disso para aquela mulher samaritana, que aquele que cresce nele seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele fala de salvação, que coisa linda, e graças a Deus por isso, todo mundo tem essa fonte, mas Deus quer te saciar muito mais, Ele quer fazer rios fluírem dentro de você, em nome de Jesus Cristo, mas para isso é necessário buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, e Ele está falando, irmãos, isso para nós. O Espírito Santo, quando Ele vem sobre as nossas vidas, irmãos, tudo se transforma. A Bíblia diz, quando Samuel profetizou na vida de Saul, ele falou assim, o Espírito Santo vai te tomar e você vai se transformar em outro homem. Coisa linda, pessoal. Quando o Espírito Santo toma a pessoa verdadeiramente, a pessoa se transforma, ela muda. E aqui está falando da pessoa ser cheia do Espírito Santo, rios de águas vivas. Se você ler o capítulo não me lembra ao certo, mas no livro de Ezequiel, diz que por onde esse rio passar, ele cura, ele liberta. Por isso que quando você está cheio do Espírito Santo, você está cheio desse rio de poder, desse rio de unção, que por onde ele passa, ele transforma, ele traz vida, ele cura. Então Deus quer que eu e você tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Fale muito em línguas, tenha uma vida de adoração a Deus, tenha uma vida de meditação na palavra de Deus. Isso vai ativar o seu espírito, você vai estar ligado com Deus, em o nome de Jesus, e coisas boas irão acontecer, e você estará mais sensível à voz do Espírito Santo.
Ah, irmãos, quando oramos e buscamos o Espírito Santo de Deus, meditamos na palavra, estamos ligados com Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Já já vou falar sobre a carne, sobre o corpo, mas entenda isso. E uma coisa importante, como disse aqui, que nós devemos conservar o nosso Espírito Santo. Ô irmãos, não deixe nada entrar no seu coração. Quando a Bíblia fala de coração aí, não é o órgão que bombeia sangue, é o seu espírito, é o seu eu verdadeiro, onde Deus fala, onde Deus se comunica. Deus não fala aqui não, viu pessoal? Deus fala aqui, ó, lá dentro, lá no seu espírito. Deus se comunica com ele. Então é importante você deixar o Espírito Santo dominar você. Que o teu espírito domine a sua alma e o seu corpo, em o nome de Cristo Jesus. Agora eu quero falar de um outro lado, agora eu quero falar da alma. A Bíblia diz que nós também devemos conservar a nossa alma santa, nossa alma pura. E como que nós vamos fazer isso? Porque infelizmente tem muitas pessoas com a alma. O que é a alma, pastor? A alma são os intelectos, os sentimentos, as emoções. E muitas pessoas estão sendo bombardeadas na sua mente. E eu vou dizer para você, quando o demônio ganha terreno na mente da pessoa, meu querido, ali, irmãos, ele tem acesso para atacar todas as áreas. Porque a Bíblia diz, como assim imaginou, assim é. Não deixe o inimigo escravizar a sua mente. Por isso que tem muita gente pensando em besteira. Por isso tem muita gente pessimista. Por isso tem muita gente negativa. Porque tudo provém da alma, dos sentimentos. São duas coisas distintas, alma e espírito. Irmãos, é importante a gente entender isso. Em o nome de Jesus, você não pode deixar o diabo fazer ninho na sua mente, na sua cabeça, no seu intelecto. Você precisa fortalecer a sua mente. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Irmãos, quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa aceitou Jesus Cristo, nunca se esqueça disso que eu vou te falar. Quando a pessoa aceitou Jesus e nasceu de novo, o que nasceu de novo foi o seu espírito, mas o corpo continua o mesmo. Por exemplo, né? Claro que quando eu aceitei Jesus eu tinha cabelo e tal, né? Mas vamos supor se fosse nos dias de hoje. Irmãos, se eu aceitasse Jesus nos dias de hoje, de coração, o Senhor Jesus Cristo ia recriar um novo espírito em mim. Mas o meu corpo ia continuar o mesmo. Ia continuar careca. Eu ia continuar do jeito que eu estou. Meu corpo é o mesmo. Não ia mudar. O que muda é o interior quando você aceita Cristo. Agora você precisa fazer algo com o seu corpo. Você precisa fazer algo com a sua mente. Como que eu vou fortalecer a mente? Nós vimos como fortalecer o espírito. É você meditar na palavra de Deus, adorar a Deus, ser batizado com o Espírito Santo se ainda não é, e falar muito em línguas. Quando você faz isso, você está fortalecendo o seu homem interior, você está fortalecendo o seu espírito, e você estará transbordando da presença de Deus. O poder de Deus vai emanar, você vai estar inspirado, Deus vai te usar, você vai ser mais sensível às orientações do Espírito Santo, ele vai te guiar e você vai perceber isto em o nome de Jesus. Agora eu quero falar da alma. Deixa eu aproveitar e falar da alma. Romanos capítulo 12, isso é profundo, hein? Romanos capítulo 12, versículo 1. É uma mensagem muito espiritual, pessoal. E quem está entendendo aí vai crescer. Em nome de Jesus. Capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, ela não pode se conformar com o mundo, mas tem que transformar a sua mente. Pastor, como assim? Tem tradução que diz renovar a sua mente. Como que a pessoa vai fazer isso? Através da meditação na palavra, lendo as escrituras sagradas. Isso é muito importante, porque quando você aceitou Jesus, o seu espírito nasceu de novo, você foi recriado, mas a sua mente, o seu corpo continua a mesma coisa. Então eu quero falar da alma agora. A alma, nosso intelecto, nosso sentimento, nossas emoções. Você já percebeu que tem gente que aceitou Jesus de todo o seu coração, mas vivem como as pessoas do mundo?
E por que que essas pessoas é um crente às vezes mundano? Ela é até de Jesus, aceitou a Cristo, porque ela não medita na palavra. Ela não renova a mente dela. A mente dela continua a mesma desde quando ela era do mundo. Mesmo aceitando a Cristo, ela precisa fazer alguma coisa com a mente dela, ela precisa renovar a mente dela. E como ela vai fazer isso? Através da palavra. Porque a Bíblia está dizendo aqui, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque quando a pessoa nasce de novo, é como uma criança, irmãos. Quando a pessoa nasce de novo, como uma criança, ela precisa se alimentar. E o nosso alimento, espiritualmente falando aqui, é a palavra. Então eu preciso renovar minha mente. Porque se eu não renovar minha mente, eu vou ser um crente mundano. As coisas do mundo vão me atrair. Eu vou agir mais pela razão, mais pela emoção, mais pelos sentimentos e não pela fé. Então é importante a gente saber disso. Então ele está dizendo, porque se a pessoa não renova sua mente pela palavra, ela não consegue uma transformação de vida e vai se conformar com as coisas do mundo. É por isso que às vezes a gente vê as pessoas comentando, nossa, aquela pessoa está indo para a igreja, mas ela não mudou nada, o comportamento dela é o mesmo. E às vezes a pessoa até aceitou Jesus mesmo, mas a atitude dela é como uma pessoa do mundo. Porque precisa renovar sua mente, tem que ler, tem que ler. Se a pessoa não ler, vai pensar como o mundo, vai agir como o mundo, vai tomar atitude como as pessoas do mundo. Então, se ela não renovar sua mente pela palavra de Deus, irmãos, infelizmente ela vai ter problema. Ela precisa renovar a sua mente. Olha o que diz aqui Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago capítulo 1, versículo 21, diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra de Deus, olha aqui, ela precisa ser enxertada, ser implantada em nós, para salvar a nossa alma. Então, se a pessoa não renova a sua mente, irmãos, como que Deus vai poder operar na vida dela? Por que muitas pessoas às vezes não conseguem se firmar na fé, na palavra de Deus? Porque não renova a sua mente. Uma pessoa do mundo em relação à mentalidade dela não faz diferença. Faz diferença no espírito que ela aceitou Cristo. Mas, por ela não se renovar na palavra, não se alimentar do pão da vida, que é a palavra, que é Jesus, o espírito também vai ficando meio fraco, irmãos. Vai ficando doente. Porque nós precisamos alimentar o nosso corpo. É um exemplo que eu estou te dando, pelo menos 3 vezes ao dia. Mas nós também precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. E se alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, a nossa mente vai ser renovada. Porque a palavra de Deus faz tanto bem para a nossa alma, como para o nosso espírito. Amém, pessoal? Então, quando se diz relação à alma, se diz em relação aos sentimentos. Entenda isso. Então você tem que separar. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Outra coisa importante que eu quero falar e finalizar essa parte é o Salmo 23. Pastor, o que tem um Salmo 23 a ver com isso aí, pastor? Então vamos lá. Salmos de número 23. Salmos 23. Deixa eu achar aqui para vocês, que eu quero ler o versículo certinho com vocês. Diz assim o versículo 3. Refrigera a minha alma. Irmãos, quando fala refrigera aqui, eu estava fazendo um estudo, esse refrigera também é como se fosse renovar ou restaurar. Então, você pode falar que restaura minha alma, refrigera minha alma, renova minha alma. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, a nossa alma é restaurada, renovada, refrigerada. E quantos não precisam desse refrigério, dessa restauração? Por exemplo, eu vou falar de restauração para você entender. Existe restauração de sofá, reforma de sofá. Eu me lembro uma certa vez que eu reformei um sofá que eu gostava muito dele, sofá muito bom, e não compensava comprar outro. Então o que eu fiz? Não compensava, porque era muito bom o sofá. Eu reformei o sofá, pedi para reformar e restaurar o sofá. O sofá era o mesmo, mas ele estava restaurado e reformado. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa a pessoa quando vem para Cristo. Antes de aceitar Jesus,
ela é uma pessoa, mas quando ela aceita Cristo, é a mesma pessoa. Porém, todavia, contudo, a vida dela é renovada, restaurada pelo poder do Evangelho. A mente dela é renovada. O espírito é recriado. Então, tem muita gente que está precisando de uma reforma na sua vida espiritual, na sua vida mental. Deixa Deus fazer isso. Busca a presença de Deus. Deus quer que você tenha refrigério na sua vida. Deus quer que você tenha paz na sua alma. Em o nome de Jesus. Porque a pior batalha que tem é da mente, pessoal. É da mente. E tem muita gente aí pensando besteira. Muita gente, irmãos, pensando até mesmo em suicídio. Tem muita gente na mente aí pensando em fazer coisas terríveis. Não, não faça isso não. Renove a sua mente pela palavra. Você que é de Cristo, você que é de Jesus, você aceitou Jesus Cristo, o seu espírito foi recriado, mas o seu corpo continua a mesma coisa, como a sua mente. Para você não ter uma mente mundana e fraca, medita na palavra. Aí você não vai se conformar com este mundo. Você não vai se conformar com este mundo por causa da palavra. Quando a pessoa se conforma com as coisas do mundo e faz até as coisas do mundo, que às vezes são até lícitas, mas não convém, porque não consegue discernir espiritualmente. Ela não tem discernimento espiritual, percepção espiritual. O espiritual é diferente, ele consegue discernir, ele vai na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, quando a pessoa é de Cristo, ela tem que tomar atitude na vida dela. Ela precisa se alimentar na palavra e ser cheia do Espírito Santo. Aí, irmãos, eu vou finalizar aqui, que nós vimos lá em Tessalonicenses 23, o espírito, alma e corpo. A gente tem que conservar ele para a volta de Cristo. Eu vou falar sobre o corpo agora. Vamos para 1 Coríntios 9, 27. Presta atenção nisso aqui, hein? Eu vou falar de um homem que foi muito usado por Deus, pessoal. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo disse assim: antes, subjugo o meu corpo. Tem tradução que diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão ou à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Irmãos, o nosso corpo é uma coisa linda que Deus fez. E o nosso corpo está ligado nos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas, entenda que eu vou falar para você, nós precisamos fazer alguma coisa com o nosso corpo. Nós precisamos tomar atitude com o nosso corpo, não só com a nossa alma, mas com o nosso corpo. E o que, pastor? Nós precisamos dominar o corpo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma luta muito grande com o corpo dele. O corpo dele queria fazer coisas erradas. Irmão, se você ler a história do apóstolo Paulo, ele falando dele mesmo, das lutas que ele tinha, lê lá Romanos para você entender, principalmente o capítulo 7 e 8. Você vai ver, ele chega a falar assim: o que eu não queria fazer, eu fiz. Mostrando o lado humano. Nós precisamos fazer algo com o corpo. Claro que às vezes o corpo dele queria fazer algo errado, mas isso não queria dizer que ele não era de Deus, que ele não era salvo. Claro que ele era. Isso não queria dizer que ele era cheio do Espírito Santo. Claro que ele era. E eu estou falando de um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Eu estou falando de um homem que ressuscitou mortos, que ganhou muitas almas, o que mais fundou igrejas. Na época foi o apóstolo Paulo. Irmãos, esse homem fez uma obra tremenda para Jesus. Esse homem, ele subiu ao 3º céu. Então não estou falando de qualquer um não, mas ele tinha luta com a carne, ele tinha luta com o corpo. Aí ele falava: eu subjugo meu corpo, eu esmurro meu corpo. Claro que aqui é no sentido figurado, é no sentido de vencer a carne. É que nem luta de boxe. Se você ler, eu vou ler o versículo aqui anterior, que é o 26, 1 Coríntios 9, 26, diz assim: pois assim eu corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. É porque ele assistia esporte, essas coisas, né? Então ele com certeza viu lutas de boxe na época. Irmãos, luta de corpo a corpo. E quando a pessoa esmurra o ar, ela não está atingindo ninguém. Então ele está dizendo aqui que ele estava atingindo
o corpo dele, esmurrando o corpo dele, escravizando o corpo dele. Mas preste atenção, não é literal, ficar se martirizando, machucando como os religiosos fazem. Pega chicote, né, e machuca as costas, ou anda de joelhos, esfola todo o joelho, coitado, não tem entendimento. Não, não é nesse sentido que ele está falando, não. Não é literal, não, é figurado que ele está falando. É no sentido de vencer o corpo. E como que vai vencer o corpo? Quando o espírito domina o corpo. O irmão, se o nosso espírito estiver bem, fortalecido na palavra e cheio do Espírito Santo, vai dominar a mente e o corpo, irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa com o nosso corpo. Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, meu querido. Nós precisamos, em nome de Jesus, conservar o espírito, a alma e o corpo santo. Vamos fazer a diferença. Nós precisamos, claro, se errarmos, pecarmos, que não somos perfeitos, vamos falar com Deus. Mas às vezes, por exemplo, a língua faz parte do corpo. E às vezes falamos coisas que não deveriam de falar, pessoal. Às vezes acontece. É que nem o olho faz parte do corpo. São 5 sentidos. Irmãos, captura imagens, vê coisas. Nosso ouvido também ouve coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos conservar o nosso corpo para a glória de Deus, em santidade, na palavra, para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que às vezes não entendem isso. Tem que conservar o espírito, alma e corpo. Mas para isso acontecer, nós temos que seguir esses passos que Deus está nos ensinando hoje. No nome santo de Jesus. E uma coisa que ele falou aqui, meu querido. Versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou desqualificado, dependendo da tradução. O que ele está querendo dizer assim? Porque ele pregava isso. Pessoal, que teu espírito venha dominar a carne. Olha, há uma luta entre o espírito e a carne, para que você não faça o que quer, porque ele também tinha essa luta. Ele estava falando aqui dele também, para que eu não seja reprovado também, para que eu não deixe a carne vencer. Então todo mundo tinha essa luta. O Senhor Jesus tinha essa luta entre o espírito, alma e o corpo. Como assim, pastor? Ô irmãos, como que não? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi provado em tudo. Mas o Espírito sempre dominou. Em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Graças a Deus que Jesus, nosso Senhor, andou neste mundo sem pecado. Por isso que ele veio a ser a causa da salvação. Ele não veio como Deus, não. Apesar de ser Deus. Ele se esvaziou do seu poder para se tornar humano. Nunca se esqueça disso. Ele andou nesse mundo, irmãos, pecaminoso. Mas nunca pecou. Você sabe o que é isso? Às vezes eu fico pensando assim, mas nenhum pensamento errado Jesus teve. Nunca falou mal de ninguém. Nunca se prostituiu. Nunca desejou a coisa errada. Nunca. Ele tinha um olhar santo, puro. Irmãos, uma mente santa, um corpo santo. E só Ele é capaz de nos ajudar a andar em santidade, através da sua palavra. Nós precisamos da ajuda de Cristo. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ele está voltando, pessoal. Romanos 12, 2 diz assim, 12:1, perdão, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer que a gente apresente o nosso corpo, a gente que tem que apresentar o corpo a Ele, com sacrifício vivo. Como assim, pastor? Tem dia que às vezes o corpo não está legal, e às vezes a gente não quer orar, às vezes a gente não quer, estou generalizando, tá, pessoal? Não quer ir para o culto, não quer evangelizar, não quer fazer isso, e Deus manda a gente fazer. Tem dia que o corpo não quer. É uma luta travada entre o espírito e a carne. Mas, irmãos, temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Tem muitas pessoas que vão trabalhar, às vezes, doentes, com dores, debaixo de chuva, debaixo de sol, e vão. E por que para ir para a igreja? Ou por que então orar e fazer outras coisas para Deus não pode? Porque o corpo está sentindo, então, mas para fazer outras coisas, né? Como não é errado não, em trabalhar, não é isso que eu estou falando, não.
Mas por que pode fazer isso? Às vezes você está com dor, tá isso, vai até passear, vai fazer passeios. E para Jesus? Não, eu estou com dor de cabeça, eu estou assim, estou assado, eu não vou orar hoje, não vou para a igreja hoje, eu não vou ler hoje. E é claro, a gente entende, a gente não pode ser habitolado, mas quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo. E como que nós vamos nos santificar? Nós vimos. É pela palavra. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. É deixando o Espírito dominar. E diz mais, e agradável a Deus. Nosso corpo nós temos que apresentar como agradável a Deus. Que coisa linda, pessoal. Vamos apresentar o nosso corpo como agradável ao Senhor. Ele diz que é o vosso culto racional. Quando a gente faz isso, quando a gente apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós estamos prestando um culto ao Senhor. Que coisa linda, hein, pessoal? Que é o vosso culto racional, inteligente, espiritual. Então, para finalizar, para não se estender muito, eu vou finalizar aqui. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, irmãos. Porque a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia diz isso. Jesus é o Verbo. É o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. A palavra é viva. Quando a gente ouve a palavra, ou lê a palavra, irmãos, ela vem, toca lá no nosso espírito. E ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é eficaz contra o câncer, contra qualquer tipo de doença, contra a miséria, contra o sofrimento, contra o pecado. Ela é eficaz, irmãos. Tem remédio aí que é eficaz para algumas coisas. Imagine a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é vida. E diz mais. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é espada. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quer dizer, dois gumes que corta dos dois lados, irmãos. Quando eu estou ministrando, a palavra de Deus está cortando, tanto para mim como para você. E às vezes, a espada servia tanto para defender como para atacar. E às vezes, a espada fere. E às vezes nós somos feridos pela palavra, mas para o nosso próprio bem. Porque se um dia, irmãos, a pessoa, quando ouve a palavra, se não a fere mais, se ela ouve a palavra, não sente mais aquele fogo, porque a palavra também é como fogo, é como espada. Alguma coisa está errada. A pessoa não está tendo mais prazer na palavra de Deus. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e tensão do coração. Só vou finalizar aqui. A Bíblia diz que a palavra penetra e divide alma e espírito. Espírito é uma coisa, alma é outra. Então vou finalizar aqui, irmãos, onde nós começamos. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. Lembrando que o nosso Deus é de paz. Deus não é de confusão. Em nome de Jesus, irmãos, fuja disso. Porque infelizmente tem gente que se diz de Deus e está arrumando confusão, está arrumando barraco, jogando irmão contra irmão, igreja contra igreja. Pula fora disso. Deus não está nisso não, irmãos. Deus não age dessa forma. E diz mais, porque a Bíblia diz que Jesus é manso e humilde de coração. Não que sejamos perfeitos, né, pessoal? E diz mais, e o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Conserve o seu espírito, alma e corpo. Como que você vai conservar o seu espírito? Sendo cheio do Espírito Santo, meditando na palavra de Deus. Aí o seu espírito está forte para dominar sua mente, suas emoções, seus sentimentos, seu intelecto e para dominar o seu corpo, que às vezes quer fazer coisas erradas, que comigo não é diferente. Tem pastor que se mostra super crente, né? Tem alguns irmãos aí que se acham super crente. Se o apóstolo Paulo disse, eu esmurro meu corpo para que eu não venha a ser reprovado, porque eu tenho pregado isso, já pensou, eu prego e depois eu faço o contrário? Então a gente tem que ser, irmãos, humano. Nós somos seres humanos, mas graças a Deus pelo sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Então finaliza aqui, fortaleça o seu espírito,
Conserve ele em santidade. Não deixe coisas ruins entrar no seu coração, no seu espírito, como mágoa, ódio e outras coisas mais. Amargura. Se porventura entrou, peça para Deus limpar, porque a palavra de Deus é viva. Em nome de Jesus, libera o perdão. A sua alma, né? Que é sua mente, seu intelecto, seus sentimentos, essas besteiras que você tem pensado aí. Não, você tem que pensar em coisas boas, como diz Filipenses 4:8. Nisso pensais, né? O que é puro, o que é verdadeiro, o que é honesto, enfim. Então pense essas coisas. Se você está pensando no contrário, repreenda também, use o nome de Jesus. Diabo, amaldiçoa esse pensamento. Você vai embora com esse pensamento em nome de Jesus. Conserve ele puro. Em nome de Jesus. Se você está atormentado na mente, repreende esse mal. Manda esse mal embora. Medita na palavra. Pastor, não estou conseguindo. Então fortaleça o seu espírito. Se encha do Espírito Santo. Vá adorar a Deus. Deus busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você tem que ter uma vida cheia do Espírito. Isso vai te ajudar muito. Em nome de Jesus. E aí você também vai conseguir dominar o corpo. Ô irmãos, eu sou limitado, mas eu senti de Deus de trazer essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. E que você se prepare, porque a Bíblia diz que devemos conservar irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Seu corpo às vezes quer errar. Seu corpo às vezes está querendo fazer coisas. Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Por isso que ele esmurrava o corpo dele. Deus seja louvado, irmãos. Ele deixava o corpo em escravidão, porque ele fortalecia o espírito. Mas era a luta ferrenha que ele tinha. Mas graças a Deus, Deus era na vida de Paulo. Isso não quer dizer que você não é cheio do Espírito Santo, não é de Jesus. Porque às vezes o nosso corpo quer fazer coisas erradas. Às vezes pensamos coisas que não deveríamos de pensar. Isso não quer dizer que a gente não seja de Cristo. É que nós temos uma luta travada. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus colocou essa palavra no meu coração. Pratique essa palavra, que Deus te ilumine, que Deus te renove, te restaure, em o nome de Cristo Jesus. Eu quero orar, quero falar com Deus. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, por esse entendimento que o Senhor nos trouxe. Tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. E eu peço a Ti que o Senhor derrama a unção do Senhor sobre cada vida, sobre cada pessoa nesta hora, neste momento, para que essa pessoa receba, meu Pai querido, a renovação, a restauração. Pai querido, que essa pessoa receba a cura, o renovo no espírito. Abençoa, Pai. Opere agora no espírito, alma e corpo dela. A mente, às vezes, que está pensando um monte de besteira, um monte de coisa. A mente que está sendo oprimida, tem gente que está ficando até louca, Deus. Na alma, na mente, nos intelectos. Mas toca agora nessa mente, em nome de Jesus, toque. Porque parece que a pessoa vai até endoidecer, meu Deus. Oh, meu Deus, toque no espírito. Talvez alguma coisa, meu Deus, está mexendo com o espírito desta pessoa. Que o Senhor toque também, traga o refrigério. E no corpo, Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor toque também. Porque, meu Deus, o nosso corpo é templo e morada do Teu Santo Espírito. Nosso corpo Te pertence, Deus. E eu uso o Teu poder para repreender toda ação do mal. E em nome de Jesus Cristo eu me levanto contra você, Satanás. Eu me levanto contra você, diabo. E eu sei que você está me ouvindo. Em o nome de Jesus Cristo, você vai embora com a tua opressão, tanto no espírito, alma e corpo. Que você bata em retirada, eu estou ordenando. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém, graças a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Nós ouvimos a palavra de Deus e foi lindo. Em nome de Jesus, só um resuminho. Quando você fortalece o seu espírito através da palavra, através da busca do Espírito Santo, através da adoração, você fica mais sensível à voz de Deus. E você consegue dominar a sua alma, porque você medita na palavra, você renova sua mente com a palavra, você não vai ter uma mente mundana, uma mente pecaminosa, porque você sempre vai estar renovando com a palavra. Por isso que é importante todo dia ler a Bíblia. Eu não gosto, pastor, de ler. Então, você vai pensar muitas das vezes como o mundo pensa. Tem coisas que às vezes não é nem pecado, não.
Mas a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pessoa não vai conseguir ser espiritual. Por mais que ela aceitou Jesus, ela não consegue, se ela não tem uma vida de leitura e de uma comunhão com Deus. É necessário, pessoal, porque o espiritual é aquela pessoa que está na palavra. Às vezes a pessoa pensa que é por causa dos dons, não é não, viu, pessoal? Já preguei sobre isto. E nós vimos também sobre a carne. O apóstolo Paulo esmurrava o corpo dele, escravizava o corpo dele, para que o espírito dominasse. E Jesus finaliza, vou finalizar aqui com a fala de Cristo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então fortaleça sempre o seu espírito. Ô glória! Deus seja louvado. Está aí minha irmã Thelma. Ô glória a Deus. Deus te abençoe, irmã Thelma, meu irmão Genildo, minha irmã Maria Costa, minha irmã Célia Pinheiro, minha irmã Cleusa Lopes, minha amada esposa, meu irmão Marcos. Está aí também minha irmã, que mais está aí? Alguns irmãos aí, minha irmã Áurea, glória a Deus. Meus irmãos que entraram aí conosco, né? Em o nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deixa eu aproveitar amanhã aqui na nossa igreja Itaquaquecetuba, na avenida, eu falo rua, né? Aí eu me lembrei que é Avenida Itaquaquecetuba, 464. Nós vamos estar aqui louvando e adorando a Deus. Eu vou voltar aos cultos de quarta-feira a partir de amanhã. O culto eu vou começar às 7 horas, mas oficialmente é 7h30. Mas amanhã eu vou estar com a equipe aqui de obreiros, 7 horas da noite, já orando, buscando, e vai ser bênção. Aí eu vou fazer a live daqui também, vai ser tremendo. Então nós vamos ter o nosso culto amanhã. Então, em nome de Jesus é o nosso convidado. Nós vamos buscar o Espírito Santo, vai ser tremendo aqui. É só adoração e louvor. E na sexta-feira vai ser lá na Vila Ré. Vai ser lindo ali na nossa igreja, na rua Pangauá 143. A entrada da igreja é do lado, na rua Buriti Alegre. Vai ser lindo. Nós estaremos lá às 7 horas da noite. E Deus vai dirigindo, viu, pessoal? Eu quero que Deus me use, eu quero ser usado por Deus para abençoar vidas, pessoas. E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, compartilhe, divulgue em o nome de Jesus Cristo, mostrar o que Deus está fazendo. Está aí minha irmã Bajulé também, oh glória a Deus, minha irmã Vera, minha irmã Joyce e tantos esses irmãos queridos. E Deus seja louvado. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar, acho que é só isso por enquanto. E ore por nós, tá, pessoal? Ore por nós para que Deus venha nos usar e nos ensinar mais a palavra de Deus. Eu fiquei tão feliz, cresceu esse entendimento aqui, eu quis compartilhar com vocês. Nós vamos estar aprendendo algumas coisas diferentes, pessoal. Uma hora eu vou contar o que Deus fez domingo à noite na nossa nova igreja lá. O que Deus fez foi algo tremendo. Em outra oportunidade eu falo para vocês. Uma libertação profunda. Deus seja louvado. Que Deus abençoe vocês, abençoe a casa de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Lembrando, domingo é Santa Ceia aqui nas nossas igrejas. Então fique na paz, uma boa noite e, ô glória, Deus abençoe!